Olá, gente. Bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Nós vamos trabalhar aqui alguns assuntos interessantes hoje aqui. Nós vamos trabalhar um texto grego que, cara, para quem estuda grego, quem gosta de ver canais de grego bíblico, sempre em um momento ou outro vai se deparar com com a leitura, né, desse versículo que a gente vai ver aqui agora. Eu estou falando do Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 1, né, para ser mais específico aqui. Na verdade, nós nem vamos assim trazer uma abordagem de todo o versículo, apenas da primeira parte, da primeira sentença ali, da primeira frase que nós temos nesse verso. E depois a gente, é claro, vai trabalhar todo o versículo, tá? Que a minha proposta realmente é não fazer vídeos tão longos, até porque ninguém assiste vídeo grande. Então, por isso que a gente tenta fazer vídeos assim o mais curto possível, mais objetivo possível. Mas antes, é claro, eu peço que quem não é inscrito que se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, que compartilhe os nossos vídeos. A gente percebe que muita gente assiste os vídeos, né, mas não curtam, né, não deixa aí o gostei. E isso aí é muito importante para nós, que você deixa o seu gostei aí para que esse vídeo venha a ser recomendado mais vezes, para mais pessoas até. E vamos para o texto, tá? Nós vamos ler primeiro o texto, esse versículo aqui no texto grego, tá? Aqui é a quarta edição, texto grego do Novo Testamento, caiu o papel aqui, mas nós vamos ler aqui, como eu falei, é um texto muito famoso, muito conhecido, muita gente já tem estudos e mais estudos, vídeos e mais vídeos sobre esse versículo, e, claro, eu acho que eu nunca fiz um vídeo sobre esse versículo, mas hoje a gente vai trazer aqui uma pequena colaboração, tá? O texto Kationen, né? O título desse capítulo é O Verbo se fez carne, é claro, é o tema principal desse capítulo. E o texto grego começa assim: enarche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Então, como eu falei, né, muita gente que vai estudar grego, tipo assim, a primeira frase que ele vai aprender realmente é essa daqui. É incrível isso, como nos manuais de grego que nós temos aí, nas gramáticas e tal, a maioria delas, ou quase todas elas, é claro, né, vão trabalhar esse versículo. Aí, desde as mais, no caso aqui das melhores, né, que essa daqui é do o Daniel Wallace, as mais simples, todos vão trabalhar aí esse versículo, até porque tem um peso muito grande na questão teológica, né? Essa passagem aí, por isso que ele é tão estudado, tão debatido. Mas vamos lá para a explicação, vamos trazer uma pequena explicação, né, sobre essa passagem. É claro que todos os meus estudos aqui que eu vou trazer não é estudo meu, assim, digamos, foi uma coisa que eu descobri, não. Tudo que nós vamos ler aqui estão baseados em materiais, é claro, que a gente vai comprando, que a gente vai adquirindo aqui. Então vamos lá. Vamos fazer um pequeno estudo, então, sobre a primeira sentença desse versículo, que é enarque enrologos. Né? Enarque enrologos. Primeiro a gente vai ver o vocabulário que é usado aí. Enarque, ou seja, princípio ou começo, seria a tradução para, para para esse começo do versículo, né? E aí nós temos aí, enarque, no princípio, é um substantivo aí que vai ser usado nessa primeira parte aí da frase. E aí nós temos o verbo emir, que quer dizer ser ou existir, tá bom? Que é o en. E aí nós temos o hologos. E aí quer dizer o quê, ó? No caso seria a palavra ou o verbo, e dentre outras definições ou traduções que nós vamos ter também para logos, dependendo, é claro, do contexto onde o termo logos vai estar inserido, você tem que saber traduzir esta palavra, né, para o português, no caso, de forma correta. Nesse exemplo aqui, desse versículo, muitas traduções
elas vão traduzir, é claro, por palavra ou por verbo, que não está errado, né? As duas formas estão corretas. Então, uma pequena explicação aqui da parte da gramática, né, que é uma parte que muita gente não gosta, porque realmente às vezes é chato, mas é necessário estudar a gramática do texto grego, porque vai influenciar, é claro, diretamente a tradução, como nós bem vimos aqui. Então, o caso nominativo é, sobretudo, empregado para exprimir a função do sujeito da oração. O termo vem do latim casos nominativos, que quer dizer literalmente caso de nomeação ou caso nominal, uma vez que todo sujeito pressupõe um nome ou substantivo em seu núcleo, ainda que seja um verbo com valor nominal. Então, isso aqui são regras do grego que é bem importante, né, a gente saber. Então, o nome ou substantivo está, portanto, sempre presente no sujeito, para identificá-lo como sujeito da oração, ou ainda em outros elementos sintáticos diretamente relacionados a ele. Por exemplo, no predicado nominal, no aposto, etc., que são outros casos aí que nós vamos ver também no grego aí. O sujeito nominativo que rege a oração grega que estamos analisando aqui, enarque enrologos, é o logos, olha só, é o sujeito nominativo. Então, nesta frase aqui, o sujeito não vem no início da frase, como nós vemos muito na língua portuguesa. A ordem das palavras de uma frase, quando se tem ali, né, no caso ali um sujeito em uma frase, sempre esse sujeito vem no início da frase. Já no texto grego, em uma frase em grego, né, em uma oração em grego, esse sujeito ele vai estar ali no final, tá, ou no meio, enfim, ou seja, uma ordem um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados em nossa língua. Então, como ele falou aqui, o sujeito nominativo desta frase, ele é o logos, que está no final desta sentença que nós lemos, né? Então, é um substantivo acompanhado de artigo definido, que é o ró, né? No caso aí, ró, logos, né? O logos, ou o verbo, ou a palavra. Então, é a forma como se traduz aí. Então, no caso, falando de tradução, essa tradução enarque enrologos pode ser traduzido no princípio, você pode ter uma pausazinha aí, né, uma vírgula, era a palavra. No princípio, era a palavra. Pode ser também traduzido assim como está na Bíblia NVT, no princípio, vírgula, né, aquele que é a palavra já existia. É uma forma de se traduzir, vamos dizer assim, de forma mais contemporânea, né? De forma mais fácil. Uma forma mais, digamos assim, mais tradicional de tradução, como nós podemos ver na ARA, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, de forma direta. No princípio era o verbo. Então, são as formas, as possibilidades de tradução dessa passagem. Mas aí nós temos uma observação muito interessante que nós temos que fazer nesta passagem, né? Nesse sentido de exegese, né? Trazendo para a exegese. Então, depois de ver as traduções e a forma gramatical desta pequena oração aí, nós temos aqui, ó, o texto grego que abre o Evangelho de João está diretamente relacionado a outro texto que na Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico, né? Abre o primeiro livro da Bíblia, ou seja, em Gênesis 1, como é que nós vamos ter lá? Olha só, o texto grego da Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, né? Vai trazer o seguinte: enarque epoisin hoteos ton uranon kai tegen. Então aqui, olha só, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então você vai ter ali ó, o enarque de novo
em Gênesis, ou seja, primeiramente em Gênesis, e depois vai ser trabalhado também por João, que é o que o texto vai falar aqui, olha só. Que nesse caso aqui, o arquê, ou arrê, né, como leem alguns greguistas por aí, de João 1, situa Jesus, aquele que é chamado Logos, já na criação. Olha só, no princípio, quando Deus criou o universo, o Logos já estava presente. Então, o que ele vai dizer aqui é que João, quando escreveu o seu evangelho, quando ele cita ali, ó, enarque no princípio, ele está fazendo uma alusão exatamente ao Gênesis 1, 1. Mesmo que na mente dele esteja o texto hebraico, mas de uma certa forma ele usa a língua grega. E aí ele vai, no caso, trabalhar igualmente o texto grego da Septuaginta para falar do princípio. E lá o Logos já estava. E aí qual seria a aplicação, então, é claro, né, desse estudo aí, dessa pequena frase aí, desse pequeno estudo que nós fizemos aqui, ó. Esta declaração inicial de João serve perfeitamente ao propósito de seu evangelho, demonstrar que Jesus não somente é o Messias esperado por Israel, mas que também é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí João 20, verso 28, 30 e 31, ele vai dar base para esta argumentação aí. Como o apóstolo Paulo ele vai confirmar posteriormente, né? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha só, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, ou seja, Ros Restin Arche, ou Arche, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Isso está em Colossenses 1, 17 e 18. Então, Paulo vai trazer uma abordagem também sobre a eternidade de Jesus juntamente com o Pai, principalmente na criação. Nesse contexto da criação de tudo, e que sem ele não havia como nada existir. Isso só me mostra o quanto Jesus, ele é Deus também aqui, falando aqui nessa questão também apologética. Olha só que coisa interessante, né? Então aqui Jesus não é apenas o princípio no sentido de que vem antes de tudo, mas no sentido de que é a origem de tudo, o que foi feito, o que está também em Hebreus capítulo 1, no versículo 2. Então é isso. Esse estudo que nós fizemos está baseado num trabalho do professor Paulo On, que é o meu professor de grego, né? Está aqui nesse material aqui, ó, muito bom, inclusive indico ele aí para quem gosta de grego e assim estudos rápidos. Está aqui uma dica muito boa, esse livrinho aqui do Paulo On da Thomas Nelson Brasil, tá bom? Então tá aí, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Então, deixa aí o seu comentário e como eu falei aqui no começo, deixa o seu gostei aí, tá? Nos ajude aí a crescer em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.